Oi, dois dedinhos de prosa sobre o Evangelho. Nesta semana, a semana do Dia das Mães, eu quero destacar uma mãe que eu gosto muito da história dela. Essa é uma mãe corajosa. E eu falo de uma mãe corajosa porque, apesar de sua situação de esterilidade, a Ana resolveu enfrentar o seu problema e disse ao Senhor que se ela tivesse um filho, ela simplesmente colocaria esse filho à disposição de Deus. Você pode ver no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, né, nos versos 9 a 12, você vê simplesmente Ana, né, agindo contra a possibilidade da natureza, né? Então veja que no verso 10, o relato textual diz que Ana tinha uma alma amargurada, estava chorando muito diante do Senhor e orou diante do Senhor. A gente tem nos versos seguintes o sacerdote, naquele tempo Eli, simplesmente entendendo que Ana poderia estar embriagada, já que ela só mexia com os lábios. E nos versos, aí ela simplesmente se explica, ou explica aquele momento ao sacerdote. E nos versos 24 a 28, você percebe que Ana está ali colocando o filho dela, né? E eu quero destacar esses versos. Diz assim o texto: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali Ana adorou o Senhor. A gente percebe nas atitudes de Samuel, né, seu filho colocado no altar de Deus, e principalmente pela oração de Ana no capítulo 2, basicamente nos versículos 1 a 10, que Ana não apenas deixou Samuel no templo, mas ela testemunhava a vida de Deus na vida dela. E a gente percebe isso, né? No capítulo 3 de 1 Samuel, a gente tem o chamado de Samuel e nem ainda ele entendia o que era isso, mas ele se colocou para que o Senhor o usasse na obra. No capítulo 7 do mesmo livro, ou seja, 1 Samuel, você vê Samuel liderando o povo de Israel. Aí você perceba, Samuel foi uma espécie de sacerdote, profeta e até algumas atitudes de rei. Foi ele quem foi o mediador entre Deus e Israel para escolher o rei de Israel. Foi ele que foi escolhido por Deus para ungir ou para indicar o rei Davi. Foi ele. E eu quero fazer uma ligação aqui, uma ponte entre a história desse menino, que foi um grande homem de Deus no Antigo Testamento, a partir da coragem da sua mãe, e a história do Salvador Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, Jesus está presente como Messias em todos os livros do Antigo Testamento. Eu queria chamar sua atenção para segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 16. Segundo Samuel 7, 16. Quando Natã está falando com Davi, e aí quando fala sobre o reinado, Natã diz assim para Davi: quanto a você, e aí é o profeta falando da parte de Deus, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim.
o seu trono será estabelecido para sempre. A gente sabe que Davi não foi rei para sempre. Davi morreu e teve lugar, né, numa tumba junto dos seus pais. O fato é que aqui nós encontramos uma profecia sobre o Messias, que está lá no capítulo 27 de Mateus. Mateus 27, no verso 37, quando crucificam Jesus Cristo, colocam exatamente assim, Mateus 27, 37. Por cima da cabeça colocaram contra ele, ou seja, por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Que acusação é esta? Estava escrito naquela tabuleta: este é Jesus, o Rei dos Judeus. O seu trono será estabelecido para sempre, diz o profeta Davi. O Rei dos Judeus foi estabelecido para sempre. Sabemos que Jesus foi perseguido, foi injuriado, delatado, entregue aos líderes políticos e religiosos, condenado, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Viveu com os seus discípulos cerca de 40 dias na terra e logo após subiu aos céus, onde está até hoje e até o momento que ele decidir vir buscar a sua igreja, e será sempre o Rei Jesus. A atitude de Ana profetiza em Samuel o reinado eterno em Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos ensinando e nos abençoando. Deus nos abençoe.